Olha só, o segundo suplente do Flávio Bolsonaro foi delatado no esquema do Witzel, esquema de corrupção que derrubou o governador do Rio de Janeiro, que causou a prisão do secretário de Saúde e várias operações de busca e apreensão de vários secretários, de várias pessoas ligadas. E um deles é o segundo suplente do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ele é senador, mas se um dia ele não for mais senador, se ele for preso, alguma coisa acontecer, entra no lugar dele o suplente, que é o Paulo Marinho, que é delator do Flávio e do Bolsonaro naquela investigação da interferência na Polícia Federal que está correndo na Procuradoria-Geral da República. Tá, só que o segundo suplente dele é um senhor chamado Leonardo Rodrigues. E esse Leonardo Rodrigues ele é secretário do Witzel no Rio de Janeiro, e ele foi indicado para a secretaria no Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro. Inclusive o Flávio queria que o Leonardo Rodrigues fosse o primeiro suplente dele, mas ele acabou aceitando um pedido do Bebiano, que morreu. Aliás, comenta aí, o Bebiano infartou ou foi infartado? O Bebiano ele infartou há algum tempo, morreu, e o Bebiano foi ele quem enfiou o Paulo Marinho, que era grande amigo dele, goela abaixo do Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro, em contrapartida, sem querer aceitar, aceitou o Paulo Marinho, mas ele queria o Leonardo Rodrigues, que foi delatado. Ele foi delatado por receber uma propina de 150 mil reais mensais, 150 mil reais mensais, propina mesada. Ele foi delatado por um dos chefes do esquema do que acabou derrubando o Witzel. Eu vou falar mais disso, mas antes, um segundinho. Se você já percebeu que tudo que liga a essa família é sempre criminosos, eles estão sempre no meio dos crimes. Acontece um escândalo, sempre vai ter o nome do Bolsonaro no meio. Você já percebeu isso? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. O principal é se inscrever no canal, porque você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube ele entende que o vídeo está bombando e que o vídeo está fazendo sucesso na plataforma. E aí, o algoritmo do YouTube, que é o sistema do YouTube, ele mostra o vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Por quê? Porque ele fala, pô, muita gente está entrando no vídeo, se inscrevendo no canal nesse vídeo, então esse vídeo vai bombar, vamos mostrar para mais gente também entrar, se inscrever no canal e continuar utilizando a plataforma. Porque é isso que o algoritmo quer que você use a plataforma do YouTube o maior tempo possível. Então é por isso que você se inscrevendo no canal ajuda muito para que o vídeo seja mostrado para mais gente, a gente mostra a verdade para as pessoas, porque o Bolsonaro, ele sempre trabalha com base em fake news. E também quem quiser ajudar com outras campanhas, como os outdoors que estão passando aqui, sempre do lado ficam aparecendo outdoors que a gente está colocando em todo o Brasil, clica aí embaixo do vídeo em Seja Membro ou no primeiro comentário do vídeo, sempre é um comentário que eu deixo, que tem conta bancária, a PicPay, apoie-se para quem quiser contribuir. Mas se inscrever no canal já ajuda muito. Agora vamos falar sobre esse esquema do Witzel e sobre o Bolsonaro. Olha só, o esquema do Witzel derrubou, eu não acredito que o Witzel volte a ser governador do Rio de Janeiro, não acredito, não vai voltar. O vice está envolvido no esquema, Cláudio Castro, o nome dele, está envolvido no esquema e ele é muito ligado ao Flávio Bolsonaro. Outro que está envolvido no esquema ligado ao Flávio Bolsonaro é o segundo suplente dele, que é o Leonardo Rodrigues. Eles brigaram quando o Witzel disse que queria ser presidente em abril do ano passado. Olha só que loucura, o Witzel foi eleito, era governador, fazia 4 meses só que ele era governador, ele já estava... Isso foi queimar a largada mesmo, ele já estava falando, eu vou ser candidato em 2022. Aí rompeu com o Bolsonaro e aí foi ladeira abaixo e o Bolsonaro o derrubou. Mas o Leonardo Rodrigues, que ficou no governo Witzel, ele brigou com o Flávio Bolsonaro em uma época porque o Flávio mandou todos os aliados dele saírem do governo Witzel. E o Leonardo Rodrigues continuou lá, por quê? Porque ele estava ganhando uma mesada. E nesse ano ganhou uma boa mesada, 150 mil por mês, e ele depositou esse dinheiro em espécie na conta de uma empresa dele, uma empresa de aeronáutica. E aí fizeram busca e apreensão na casa dele, nos escritórios da empresa dele, porque ele foi delatado. Um delator falou, esse dinheiro que ele depositou na empresa tal, esse dinheiro foi propina. E ele é quem pediu a propina, porque ele nos apresentava para os outros secretários e para o pessoal que fazia as compras. Por quê? Porque quando o Brasil entrou com a pandemia em estado de calamidade pública, que é isso que foi decretado, estado de calamidade pública, quer dizer o quê? Que está um caos total, é uma guerra contra o vírus, uma pandemia, então os governos não precisam mais fazer uma licitação. O que é licitação? Licitação é quando um governo vai fazer uma obra ou vai comprar insumos, vai fazer, enfim, vai gastar dinheiro. O governo tem que fazer uma concorrência. Todas as empresas do ramo podem concorrer, tem que ter alguns critérios para poder concorrer, mas as empresas concorrem, aí o governo tem que escolher, teoricamente, a gente sabe que no Brasil tem muita corrupção, mas teoricamente escolhe a que tiver a melhor proposta. É isso. Por isso existe licitação. Com o estado de calamidade pública, não. O governo pode simplesmente falar, quer saber? Eu quero comprar
tal coisa, a justificativa é essa, que pode ser qualquer uma, e não precisa fazer concorrência, eu vou comprar da empresa tal porque é calamidade pública, pô, tá tudo um caos, então eu vou comprar dessa empresa. E aí o que acontece? Por isso começou esse caso que o bolsonarismo chama de covidão, porque vários governadores, só que o Ministério da Saúde faz o mesmo, e faz comprovadamente, começaram a gastar dinheiro, e teve governador que começou a comprar equipamento de loja de vinho, equipamento para hospital de uma loja de vinho, que vendia vinho e começou a vender o equipamento de hospital, com certeza, um negócio bem estranho, e alguém levou aí. E teve governo do estado também que roubou milhões e milhões, e no do Witzel também, tudo leva a crer que foram milhões roubados na área da saúde. Aí tem muita gente envolvida, um deles, suplente do Flávio Bolsonaro. E olha só, o Flávio Bolsonaro, ele indicou muita gente para o governo do Witzel, vários eram aliados dele, só que eles brigaram quando o Witzel brigou com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tá para voltar para o PSL. E a maioria desses que ficaram com o Witzel, como o Leonardo Rodrigues, eles são do PSL. E aí o Bolsonaro se aproximando com o PSL, porque tem uma verba milionária de 200 milhões que o PSL tem para gastar nos próximos meses para a eleição municipal. Com o Bolsonaro ficando amigo do pessoal do PSL, esse povo estava se reaproximando. Só que agora, pá, vem a operação e ele é delatado e tá para ir preso. Vários estão para ir presos. Aliás, no Rio de Janeiro, o correto no Rio de Janeiro era ter novas eleições, porque o vice tá envolvido. Só que o STJ, muito alinhado com o Bolsonaro, com uma procuradora também alinhada ao Bolsonaro, ela não vai pedir a prisão ou afastamento do vice. Sabe por quê? Porque o vice vai virar um cachorrinho do Bolsonaro e vai colocar o Bolsonaro, já falou, já saiu na mídia. É engraçado que o Bolsonaro faz isso abertamente. O Bolsonaro vai colocar alguém como o Augusto Aras na Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro, que em dezembro será a escolha do Procurador-Geral do Rio de Janeiro, que vai ser o responsável por todas as investigações do Rio de Janeiro. E a gente está falando não só do caso Queiroz e do caso Flávio Bolsonaro, não, de casos de milícias, casos de aliados do bolsonarismo, tantos casos que o Bolsonaro está envolvido. Carlos Bolsonaro, ele está sendo investigado em 2 investigações, tem vários outros, o Ossef está sendo investigado, todos eles. Quando chegar na segunda instância, vai ser um procurador-geral que vai ser amigão do bolsonarismo e aí ele vai proteger o Bolsonaro. Então ele consegue colocar uma barreira para os casos de corrupção, pelo menos de aliados dele, nunca chegarem em outras instâncias, porque a investigação já vai morrer ali. Então, e ele vai, com o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, vai começar a tentar interferir nas investigações da primeira instância também, porque uma instância tem hierarquia, tem superioridade sobre a outra. E aí, olha só, o Bolsonaro já trocou o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, agora ele vai querer indicar quem é o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, ele está aparelhando o Estado, ele quer o controle do Rio de Janeiro, porque é ali onde a família comete os seus crimes, e ele quer o controle do Rio de Janeiro, custe o que custar, e à luz do dia, ele fala à luz do dia, vou trocar o fulano, vou trocar ciclano, e que se dane, e fica por isso mesmo. E o correto era ter novas eleições, e aí olha só, quando quando o governador é afastado, e quando for o afastamento definitivo dele, que vai ser muito em breve, e o vice também fica o cargo vago porque é afastado, é preso alguma coisa, o correto, a lei diz, em 90 dias devem ser declaradas novas eleições. Aí não tem o que falar. Quem assume é o presidente da Assembleia Legislativa, que também está no esquema, está todo mundo no esquema. E convoca novas eleições em 90 dias. Aí teríamos eleições para governador no Rio de Janeiro. Logo depois da eleição para prefeito, os cariocas vão ter que voltar para governador. Só que, eu tenho uma coisa, eu tenho medo de eleição no Rio de Janeiro. O bolsonarismo impera no Rio de Janeiro. E olha só o que os bolsonaristas, para tentar acabar com a corrupção, fizeram. Porque eles falavam, somos contra a corrupção, vamos acabar com a petralhada. Pois bem, nessa sanha aí de acabar com o PT, a deputada mais votada no Rio de Janeiro foi a Flor de Lis. Eles elegeram a Flor de Lis. O senador mais votado foi o Flávio Bolsonaro, das rachadinhas. O governador foi o Witzel. O presidente da Assembleia Legislativa, o mais influente ali, que foi eleito presidente, também está no esquema. Então, para tentar acabar com a corrupção e acabar com o PT, os cariocas colocaram um bando de criminosos em todos os cargos que foram os mais votados no Rio de Janeiro. Essa é a sanha anticorrupção bolsonarista. E olha só, se em 2018 o Bolsonaro só elegeu corrupto, isso é uma pergunta boa para fazer para um bolsonarista, por que alguém acha que em 2020 ou em 2022 vai ser diferente, que ele vai estar com pessoas honestas? Se até agora ele está com pessoas que não são honestas, olha o Ossef, o advogado dele, que diz que ele e o Bolsonaro são uma pessoa só, e o Bolsonaro defende tanto, o Ossef mente
Cada dia é uma mentira diferente. Quando o Queiroz foi preso, então, ele soltou uma metralhadora de mentiras. Teve uma época que ele falou 15 mentiras em 7 ou 8 dias, foi uma coisa assim, até fizeram uma contagem, porque ele mudava de versão 2 vezes por dia, às vezes. Então, o Bolsonaro tá com corruptos, ele vai continuar com corruptos, e esse pessoal do Flávio Bolsonaro tem uma coisa: na hora que eles começarem a serem presos, esse Leonardo Rodrigues, que é o suplente do Flávio pode ser, eles podem começar a fazer delações premiadas. Eles podem começar a falar o que eles sabem sobre quem está no poder, que é quem está em evidência. E quem está no poder em evidência é o Bolsonaro. E vários desses que estão indo presos foram indicados pelo bolsonarismo ou foram eleitos pelo bolsonarismo graças a fake news na eleição. Vários. A eleição de 2018 foi uma fraude. Por quê? As pessoas foram manipuladas com fake news, tanto no Facebook, como no Instagram, como no WhatsApp. Aliás, o povo confiou, vamos deixar o Facebook colher todos os nossos dados. Qual o problema? Uma empresa privada nunca vai fazer nada. Tá aí, a empresa privada, o Facebook, com os nossos dados, elegeu o Bolsonaro com fake news no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. E aí só depois que o Bolsonaro foi eleito, que o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, que teve o Brexit, que teve tudo isso baseado em fake news, o Facebook disse, peraí, é verdade, vamos resolver esse problema aqui porque tá ruim. E até hoje não resolveu. O Facebook, ele faz um relatório e bane várias páginas bolsonaristas, mas ao mesmo tempo, e várias da extrema-direita no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo também baniu várias páginas antifascistas que não tinham feito nada errado. Eles banem páginas que comprovadamente disseminam fake news e disseminam discurso de ódio, e eles falam, não, mas tem que ter uma equivalência, vamos banir do outro lado também, mesmo se eles não estão fazendo nada errado. Só para ter uma equivalência. Isso não é equivalência. Equivalência é banir quem faz errado. E então o bolsonarismo usa essas coisas como estratégia para continuar se elegendo e usa a comunicação para manipular as pessoas. Para quê? Para que sempre que os corruptos vão sendo presos, e vários vão sendo presos do bolsonarismo, eles consigam manter a família mais ou menos blindada, e o Bolsonaro vai aparelhando todo o Estado, tanto no Rio de Janeiro como federal mesmo, a União, o Brasil, e ele vai aparelhando tudo à luz do dia, ninguém faz absolutamente nada. O Rodrigo Maia fica só esperando passar o fim do ano para ele ver se consegue caçar a chapa, e enquanto ele tenta negociar alguma coisa melhor para ele, que seria, no caso, a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que ali ele tem tanto poder quanto o presidente, e na presidência da Câmara dos Deputados ele pode ficar sugando do Bolsonaro o que ele quiser e fazendo acordos com o Bolsonaro, não um acordo entre amigos, mas no toma lá da cá, porque ele sabe que o Bolsonaro não sabe governar. E aí, tendo um palhaço na presidência, o Rodrigo Maia tem muito poder como presidente da Câmara dos Deputados, mas ele sabe que, passando o fim do ano, a qualquer momento, se a popularidade do Bolsonaro cair, e eles estão trabalhando para isso, o Rodrigo Maia pode apertar com a cassação da chapa. Os aliados dele, que são quem estão fazendo as investigações, aí não tem como falar que não, que o Rodrigo Maia está sempre com o Dória, que está sempre com o Alexandre de Moraes, são do PSDB. O Alexandre de Moraes era do PSDB, ele se desfiliou para assumir no STF. Ele era do PSDB, tem foto dele com o Dória, com tucanos e tal. É ele quem faz a investigação das fake news, que pode derrubar o Bolsonaro. Então o bolsonarismo fica naquela, eles estão nas mãos de um grupo político, mas eles tentam ainda aumentar sua influência para conseguir se libertar desse grupo político. E o Brasil fica nessa, bolsonaristas aqui, esse pessoal aqui, os bolsonaristas sendo presos um atrás do outro, os que não vão presos vários aí na esfera nacional fugindo do país, os outros grupos atacando o bolsonarismo mais ou menos e esperando para ver se o Bolsonaro se autodestrói. E o Bolsonaro, mesmo com poder muito autodestrutivo, ele também tem uma coisa que, quando a esquerda estava no poder, não tinha, que é o quê? É a estratégia de saber colocar aliados em cada lugar. E eu não estou falando que a esquerda, quando estava no poder, devia colocar pessoas criminosas que rasgam a lei para proteger criminosos. Não, eu estou falando de simplesmente colocar pessoas que são idôneas o suficiente, ou aliadas o suficiente para falar assim, olha, eu não vou condenar um ex-presidente sem provas, eu não vou deixar que isso aconteça, eu vou barrar essa investigação no começo, coisa que o STF não fez, mesmo tendo 8 indicados pelo PT quando o Lula estava sendo investigado pelo Moro. Ou que vai falar, olha, eu não vou deixar rasgarem a lei para não deixar que o Lula seja candidato, eu não vou deixar rasgar tratados internacionais com a ONU para não deixar que o Lula seja candidato, que ele não dê nem entrevista e nem possa aparecer na campanha do Haddad para o Bolsonaro ganhar. O PT não conseguiu. O PT tinha, na votação do TSE, que
determinou que o Lula não podia ser candidato, que rasgou os tratados com a ONU que o Brasil tem, nessa votação, a maioria dos ministros que votaram foram indicados pelo próprio BT. Agora, eu vou falar, faz um exercício aí, um exercício mental. Imagina se fosse uma votação do TSE para impedir um bolsonarista de ser candidato, um bolsonarista que está ganhando nas pesquisas. E dos 7 ministros que vão votar, 4 fossem indicados pelo Jair Bolsonaro. Você acha que eles rasgariam a lei contra o Bolsonaro? Se no caso fosse para rasgar a lei, jamais. Eles jamais dariam uma derrota para o Bolsonaro, muito menos rasgar a lei para dar uma derrota para o Bolsonaro. E quando a esquerda esteve no poder, indicou pessoas que rasgaram a lei para impor derrotas à esquerda e acabou culminando nisso tudo aí. Vários e vários corruptos. Quando vai ver o próprio Paulo Marinho, que é o primeiro suplente do Flávio Bolsonaro, ele confessou que colocou fake news antes da eleição, ou seja, uma coisa que hoje em dia é crime. Na época não era, mas ele confessou que ele ajudou a manipular uma eleição. O segundo suplente está aí, recebeu a mesada. O governador que eles mandaram votar está aí, foi afastado já por corrupção. O vice-governador que eles também apoiaram também está no esquema, só não foi afastado porque por um outro esquema para salvar o Flávio Bolsonaro é ele quem vai escolher o procurador-geral. Então fica aí, essa sanha anticorrupção e bolsonarista levou o Brasil a um caos total. E quando eu digo se inscreve no canal é para ajudar a gente a fazer oposição e levar essa verdade para as pessoas. Então é um segundinho de graça. E se você gostou do vídeo, curte e compartilha também. Falou!